todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o texto do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículos 31 até o 46. E destacamos o versículo 31 que diz assim: Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O tema de hoje é: a fé boa é ativa no amor. Jesus está falando nesse texto sobre o último julgamento. E esse julgamento virá. Jesus disse que haverá um último dia. E se tem um último dia é porque houve um primeiro dia. Na verdade, o primeiro dia que está aqui numa referência é o primeiro dia de pecado de Adão e Eva. Deus tinha feito Adão, Eva e todos os animais, toda a sua criação de forma perfeita. Mas por causa da queda, naquele primeiro dia da queda de Adão, então Deus também teve que fazer um último dia. E no último dia, Jesus mesmo que falou, voltará à terra. E ele vai reunir todos os povos do mundo à sua direita e à sua esquerda. À sua direita estarão os salvos, à sua esquerda os condenados. E no decreto estarão as boas obras. E isso é interessante, mas não é pela fé que nós somos salvos? Por que agora é julgado todo mundo pelas boas obras? Porque as boas obras só podem ser feitas por pessoas de fé. Sem fé, nós podemos fazer o que queremos, podemos até dar a nossa vida em favor de muita gente. Sem fé, isso não vale nada, não é uma obra. Então é só obra diante de Deus aquilo que o cristão faz. O não cristão pode fazer até coisas melhores, mas não é uma boa obra. Porque se não tem boas obras, também não é uma pessoa de fé. Por isso que Jesus vai dizer no último dia àqueles que têm a fé, aqueles que têm obras para apresentar diante do Senhor, ele vai falar: vinde benditos de meu Pai. Agora vocês vão entrar no reino celestial. Mas também Jesus vai dizer àqueles que não quiseram que Deus governasse sobre ele, aqueles que desprezaram o Senhor, aqueles que não tinham fé, não tinham obras, ele vai dizer: afastai-vos de mim, fiquem longe de mim, e esses irão para a condenação eterna. Esse dia da vinda de Jesus não é mais para anunciar o Evangelho, não é para reunir o povo e falar a palavra de Deus, mas simplesmente para um dia de julgamento. E a pergunta que fica aqui: em que lado você estará? Temos o lado direito, o lado esquerdo. Mas nós não escolhemos o lado. É Deus que vai nos colocar, porque Ele vai olhar quem tem boas obras, quem tem a fé. Este vai para o lado direito. E automaticamente aqueles que não têm obras boas, não têm a fé, vão para o lado esquerdo da condenação. A tua fé, a minha fé, as tuas obras ou as minhas obras, elas são aquilo que nos aproximam de Deus. E perto do Senhor, nós sempre temos uma proteção. Por isso que é importante que todos os que creem em Jesus Cristo também se preocupem em fazer coisas boas. Mesmo que tudo que a pessoa vá fazer por causa da fé, coisas boas, é claro, já é uma boa obra. E é nesse ponto que Deus continua a nos incentivar,
porque Ele nos ama e também nos convida. Como nós podemos fortalecer a nossa fé? Como nós podemos ser pessoas de boas obras? A questão é mais simples do que a gente pensa. Vamos para o culto. É lá que vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos batizar as nossas crianças ou quem não foi batizado, porque ali o Espírito Santo vai agir nesses corações. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos participar da Santa Ceia. Estes devem ser bons costumes, não que nós vamos participar por costume, mas por necessidade. Mas quando nós continuamos a participar do culto, da palavra de Deus e de tudo o que Deus nos ensina, então nós vamos adquirindo este bom costume. Porque quem está do lado de Jesus Cristo, lá no dia do juízo final, do seu lado direito, é porque também está aqui na terra do lado de Cristo. E estas pessoas, como nós somos de fato assim, pessoas de fé, nós nos arrependemos e pedimos o perdão e perdoamos o nosso próximo. Ainda nós podemos viver a nossa fé ativa no amor. E é assim que nós devemos nos portar aqui no mundo, sempre tendo por perto o nosso Senhor. Amém. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai Celestial, venha nos abençoar e fortalecer a nossa fé em Ti, e assim poderemos sempre ficar perto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.